Os treinadores no Brasil duram menos do que um doce na porta de uma escola. Essa é a avaliação do Miguel Ángel Ramírez, que está disposto a ser o doce, mas não a sair rápido, não. A gente já observou, assim, numa pequena amostragem, né, que ele se manifesta bem, que ele se expressa bem, usa essas analogias. Eu acho sempre muito interessante a gente conseguir se relacionar com pessoas inteligentes, que venham para esse mundo do futebol e possam acrescentar novas filosofias, novos conceitos. A frase é inteligente, JB, do Ramírez. Ele foi muito sincero também, em certo momento ele disse que quando ele chegou para ver como ele é novato, isso não é uma crítica, ele está experimentando tudo, mas ele, acima de tudo, é competente. Mas ele contou que quando ele chegou no Maracanã com 70 mil pessoas, ele começou a tremer a perna. Assim, eu entrei e eu comecei a tremer. E ele parece muito honesto e sincero, que ele está começando a sua carreira profissional. E ele tremeu no Maracanã. Eu acho muito legal que ele tenha a noção do imediatismo do futebol brasileiro e que ele chegue aqui com a noção clara e nítida do seguinte: nunca mais um treinador vai jogar 6 Grenais sem vencer nenhum e continuar empregado no Internacional. É bom que ele saiba isso. Mas só fala no Cudê, velho! O Baldasso só fala no Cudê, meu! Eu já te disse, parece uma ex minha que só fala em mim. Só fala em mim. Lá de Capivari. Tu vê que como tem um... Tu vê que não é? É de Capivari. De Capivari do Sul, lá da minha cidade. Só fala em mim até hoje. Tá bem. Tu vê como tu é um cara importante, assim como o Cudê é importante na vida do Baldasso. E aí diz que me odeia, diz que não gosta, que não quer saber, tal. O pior que o marido dela lá de Capivari acredita. Eu queria saber de você se há alguma possibilidade, porque a direção do Inter, a gente viu entrevista nos últimos dias aí, está dizendo assim, não, a gente só fala em treinador é no Abel, não falamos em outro treinador. Tem algo que possa acontecer que tire o Ramírez do Beira-Rio ou não? Ele é o técnico dia 27 de fevereiro, dia 1º de março. Nessa entrevista ele falou que vai vir treinar no Brasil e tá tudo certo e tal. Ele fala como treinador, só não diz o nome do Internacional, mas fala como treinador do Inter. A direção do Inter contesta essa informação transição, ou pelo menos essa expressão transição, porque o que eles querem dizer é que vai ter uma adaptação. O Inter quer adaptar o cara, quer mostrar as coisas aqui. Quando se fala transição, o que é transição, né? Vai saindo um e vai chegando o outro. O Inter quer deixar claro que é o Abel que comanda treino, é o Abel que comanda, tipo, dos mínimos aos máximos. É tudo com o Abel até 24 de fevereiro. Porque é difícil ter uma transição. E tá certo. E tá certo, tem que ser assim. Ninguém interfira no trabalho do Abel, não tem transição nenhuma. O Miguel Ángel, ele que chegue depois do dia 24 e vai chegar, nós sabemos que vai chegar. Se o Abel for campeão brasileiro, o Abel vai ser carregado pela torcida até o aeroporto e vai embora. E vai chegar o Miguel Ángel no outro dia. Obviamente que aí, muito mais pressionado. Mas isso está definido. E até acho bom que esteja definido. Antes de eu divergir do Baldasso, fala, Gabriel. Não, e é até bom, porque se a gente imagina um treinador que tem uma ideia... É diferente do Abel, as ideias do Miguel Ángel, nem estou dizendo se é melhor ou pior, mas imagina, não tem como fazer, ainda mais tendo 11 jogos. O principal para ele vai ser não ter pré-Libertadores. O Inter ficar entre os 4, pelo menos, ou classificar direto, porque senão esse calendário que já é apertado vai ficar mais. O Inter já é campeão do Brasil, o Baldasso já botou o Inter campeão brasileiro. Eu vou discordar do Baldasso. Eu acho, é tão claro, é tão óbvio que o Abel vai ser o técnico do brasileiro, mesmo que o Ramírez já estivesse em Porto Alegre, que isso não precisava ser dito. É que nem o caso da Arena. A direção anterior do Grêmio botou lá, Arena do Grêmio. Por que ela botou Arena do Grêmio? Para tentar fazer um esforço de acabar com a dúvida que a Arena é da OAS e que o Grêmio paga lá uma mensalidade, administra, tem uma empresa, uma terceira que administra o estádio e tal. A gente sabe que a Arena não é do Grêmio, o Grêmio sabe disso. Tanto é que toda hora tem uma notícia dizendo, agora vem a compra. Se o Ramírez estiver aqui como eu defendo, já estivesse aqui, não agora, mas daqui a alguns dias, que ficasse aqui 20 dias, depois continuasse de férias, depois voltasse na metade de fevereiro, se já estivesse aqui, eu acho que a transição seria melhor, inclusive para ele, para a sua adaptação no futebol brasileiro. Acho que seria interessante, mas sem nenhuma, não precisa nem dizer isso. É óbvio que não vai acontecer em ter feito o time. O técnico está lá, é o Abelão. Eu acho que seria mais saudável isso, Fabiano Baldasso, se acontecesse com o Ramírez aqui, observando, se ambientando com o clube e conhecendo a aldeia, a rivalidade e o calendário brasileiro. Mas se ambientando como, Meneghetti? Eu tenho dificuldade de perceber isso. Tu acha que o Abel poderia encontrar o Miguel Ángel nos corredores do Beira-Rio? Claro. Daqui a pouco o Abel chega, eu queria falar com o presidente. Não, o presidente está conversando com o Miguel Ángel. Não ia ser bom isso aí, cara.
O Abel não tem essa vaidade e acho que o Ramires, pelo que demonstrou, também não. Sim, o Abel é o técnico do time, vão conversar, vão trocar ideias. Não é todo dia, mas eventualmente que faça uma reunião. Você sabe que é diferente ver um jogo de futebol no estádio e ver na televisão ou ver depois por fita ou no YouTube, estando no estádio fazendo as suas análises e observações. O dia que tu definir que tu não me quer mais nos donos da bola e definir que vai ter um substituto, eu não aceito, já estou te avisando agora, eu não aceito fazer transição. E eu já sei disso, tu não tem essa maturidade, nem tu e o JB, mas o Abel tem. Tu não tem essa maturidade, mas o Abelão tem. Só que eu tenho a impressão que foi feito um acordo aí entre as partes. Ó, eu sou o técnico, não quero ouvir falar em quem vai vir depois. Nas entrevistas ele parecia um pouco, né, do Abel, eu quero transparência, essa questão de trabalho, dava essa impressão de que ele não queria talvez alguém ficar tão próximo assim. E é bem o que o Baldasso falou, o dia que chegar, por exemplo, num jogo e tiver ele na arquibancada, enfim, num camarote, ou qualquer lugar vendo a partida, eu acho que já vai, pro Abel não sei se vai ficar um clima mas tão bom. Assim, ó, eu acho que os dois gestores do Internacional merecem muitos elogios pelo que fizeram nessa transição. De pequenas amostragens, assim. Cara, foi transparente, foi tranquilo, nós não vimos ninguém falando mal de ninguém, o presidente Marcelo Medeiros deixou eles usarem a estrutura do clube dias antes e tal. Isso foi muito bacana. Viaja durante a partida lá contra o Bahia, até acho que demorou um pouquinho para definir a situação do Abel, mas a conversa transparente no hotel do João Patrício com o Alessandro, direto olho no olho do Abel, dizendo: Abel, o que nós temos posto é assim, nós queremos tu termina esse Campeonato Brasileiro. Para o Abel vai ser super importante, porque todo mundo sabe que ele precisa de um grande trabalho, ele não foi bem, por outro, não pelo Abel, mas por outros motivos, no Vasco e do Cruzeiro, que nós sabemos o que, né? O Cruzeiro, o Cruzeiro esse ano tem Abel, qual era o técnico que ficou no meio? Ramon e o Sapinto. O Abel e o Sapinto ficaram 3, 4 meses e nenhum dos dois ganhou salário. O Vasco. Nenhum dos dois ganhou salário, gente.